Aí pelas informações, agora 8h42, e o Senado aprovou esta semana um projeto de lei que obriga as operadoras de planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A decisão põe fim ao chamado rol taxativo, confirmado por decisão do Superior Tribunal de Justiça em 8 de junho. Quem explica o assunto aqui no estúdio é o Elano Figueiredo, ele é presidente da Ajuste, que é a Associação de Justiça em Saúde. Bom dia, Elano. Bom dia, Fernanda. Agora eu vou pedir para você segurar um pouquinho que o Éder, da nossa equipe externa, está com a advogada Manuela Martins Neto. É mãe de um menino autista de 10 anos e uma menina de 9 anos que precisa de um acompanhamento de fonoaudiologia. Nos dois casos, Manuela precisou pedir o apoio da Justiça para garantir a cobertura do plano de saúde. O Éder Martins tem os detalhes. Éder, é com você. É isso mesmo, Fernanda. Nós estamos com a advogada Manuela Martins Neto, como você colocou, ela tem 2 filhos, e no caso do menino, que ele tem autismo, ela precisou acionar a justiça para poder ter um acompanhamento, para poder ter todo o atendimento necessário. Bom dia, Manuela. Como tem sido essa luta, no caso, para você conseguir o atendimento para os 2 filhos? Bom dia, tudo bom? O que acontece é o seguinte, no caso do André eu tive que ingressar judicialmente, é um processo que se arrasta há quase 4 anos, porque eles negavam todos os pedidos que os médicos faziam, os médicos que o acompanhavam, e eles negavam inclusive as terapias. Veio uma decisão, liberou as terapias, mas na prática você tem que ir todo mês levar a documentação do laudo da criança, com os pedidos das terapias, com os relatórios das terapeutas, para conseguir continuar o tratamento. Então, assim, segue a ANS, mas não segue na prática. E depois que houve aquela decisão absurda do STJ, minha filha precisou agendar uma fono, eu tive que fazer uma denúncia na ANS, abrir uma NIP, para que conseguisse agendar uma fono. Demorou 2 meses, aí marcaram uma fono através da ANS para a criança. Eu falei, gente, se uma pessoa está fazendo um tratamento quimioterápico, se uma pessoa está fazendo uma coisa, tem uma doença rara, como que ela faz? Porque o que eles fazem, eles atrapalham todos os consumidores, eles não atrapalham apenas as pessoas com autismo, não atrapalham apenas as pessoas com deficiência. Todos os consumidores estão sendo prejudicados. E o fato de ter mudado para o rol exemplificativo não fez diferença, porque sempre foi considerado exemplificativo. E eles sempre negaram. Eles sempre negaram os tratamentos, os pedidos médicos. Várias mães têm que pagar particular, mesmo tendo convênio. Eu já tive que fazer isso. Então, assim, na prática, é o mínimo do mínimo. E eles chegaram a ter algum tipo de prejuízo na evolução dos quadros por falta desse pronto atendimento? Sim, teve um período que eles negaram a terapia e meu filho, inclusive, tem laudos que comprovam que ele regrediu drasticamente, porque não tinha terapia, simplesmente eles cortaram a terapia. Essa lei, pelo menos em teoria, ela facilitaria o acesso a alguns atendimentos específicos aos planos de saúde. O que isso pode contribuir para a sociedade, para as famílias que precisam desse tipo de atendimento? Essa lei, ela protege o consumidor. O consumidor, no seu estado mais vulnerável, é o momento que o convênio o abandona. Então, ela protege o básico, o direito básico do consumidor, porque não é um tratamento, eu achei um tratamento na internet e vou fazer, não. É um tratamento comprovado cientificamente, que ele tem todo um aparato por trás dele, e aí o médico que acompanha esse paciente fala, olha, o melhor método é esse. Essa pessoa não está tendo evolução, não consta no rol, mas essa pessoa precisa viver. Agora, caso essa lei ela ainda vá para a sanção do presidente, caso ela seja vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, qual que é o prejuízo para a sociedade caso isso ocorra? Caso isso ocorra, você não vai ter a possibilidade
nem de ingressar judicialmente. Vou ser bem honesta. Que médico que vai laudar especificamente o CID, o porquê do CID, o porquê do tratamento, especificar o tratamento e tudo isso num laudo contra o convênio que ele trabalha, para você poder pedir judicialmente o que você tem direito? Ninguém. Vai dificultar ainda mais. Não, vai ficar impossível praticamente. Não adianta falar que não vai mudar, porque vai. Eles sempre negaram. O rol sempre foi exemplificativo, eles sempre negaram. Aí você, por via judicial, conseguia. Aí agora, se for taxativo, qual o médico que você vai conseguir, diante da nossa realidade, da população, você vai conseguir que o médico realmente laude essa pessoa e fale exatamente o que ela realmente precisa de tratamento, de terapia? Nenhum. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. Éder, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação, Manuela. Bom, Elano, de acordo com a decisão do STJ, as prestadoras de serviço na área de saúde estavam desobrigadas a cumprir procedimentos médicos que não estivessem previstos aí em uma relação de cerca de 3.300, né, procedimentos. O que muda com o projeto que foi aprovado no Senado? Vamos lá, Fernanda. Começando do começo. Primeiramente, eu quero me solidarizar aqui com a Manuela, né? Dizer que eu também sou pai de uma criança, hoje uma adolescente, no espectro, né? TEA é o transtorno do espectro autista. Então, há 15 anos, né, desde que meu filho nasceu, a gente investiga entre TDAH, transtorno de ansiedade, algum nível de autismo. Então, eu consigo falar sobre o assunto como pai também, como advogado especialista em saúde, presidente da AJUST, como ex-diretor da ANS, mas especialmente como pai, né? Então, Manuela, eu me solidarizo, mas quero dizer que, primeiramente, hoje, os pacientes que buscam atendimento e encontram esses obstáculos que você narra, eles são o justo pagando pelo pecador. Nós tivemos, para começar, Fernanda, a história, para a gente organizar aqui as ideias, no começo e entender a importância do rol da ANS. Nós tivemos, há 5 anos atrás, né, uma explosão de diagnóstico de autistas, né, do espectro. E o que aconteceu foi alguns profissionais dos ramos de apoio à saúde criando verdadeiras indústrias de produção de tratamentos que nem sempre a eficácia era comprovada. Então, por aí, quando eu falo em eficácia dos tratamentos, há uma série, né? O TIT, o Honey, enfim, o Bobat. Há uma série de métodos, não são especialidades da saúde, são métodos de abordagem do paciente no espectro que podem gerar, quanto mais precoce utilizado, eles podem gerar uma melhora na evolução do paciente do espectro, tá? Isso, há 5 anos atrás, haviam estudos mais raros, mais superficiais, e alguns desses métodos eram discutíveis. Hoje estão comprovados os métodos que têm eficácia sim, mas também estão comprovados que alguns daqueles métodos lá não têm a eficácia que se esperava deles. Tá? Então esse é um primeiro ponto. E aí, quando alguns profissionais de apoio à saúde começam a indicar, a exigir dos planos, a prescrever uma série de tratamentos, digamos, oportunistas, as operadoras de saúde criaram protocolos, barreiras para entender o que de fato é eficaz para o paciente com transtorno de desenvolvimento global, né? É assim que a ANS trata, e aquilo que não é eficaz, que é oportunismo,
Tá? Então, isso foi uma grande queda de braço há 5 anos atrás, mas, e para a gente se ater ao assunto da Manuela, mas agora, a partir de 1º de julho, agora, recente, há 30 e poucos dias, 40 dias atrás, está vigendo uma resolução da ANS, a resolução 539 de 2022, que amplia, acaba os limites de sessões para esse tipo de tratamento dos filhos da Manuela e amplia a cobertura. Então, antes, aquilo que não estava no rol, aquilo que estava no limbo, Manuela, que talvez tenha sido o seu caso, talvez tenha sido uma situação anterior a julho, eu estou julgando pela evolução dos fatos que você me narra, possivelmente hoje você vai ter uma outra realidade, porque as operadoras já estão obrigadas pela ANS a dar ampla cobertura aos transtornos. E a ANS também, a Agência Nacional de Saúde, já estabeleceu as diretrizes, os protocolos em que cada um desses métodos devem ser utilizados. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E daí, eu puxo um gatilho, Fernanda, para a importância da tecnicidade desta análise, dos protocolos clínicos, né, para a gente separar claramente o que é oportunismo de algumas exceções de profissionais da saúde, para a gente entender o que realmente é o tratamento justo para o paciente. Eu passei 15 anos procurando isso para o meu filho. Não é um estudo simples. O limiar, né, a fronteira entre o transtorno de ansiedade, o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e o TEA, que é o autismo, né, que tem vários graus, o limite entre eles é um limite muito pequeno. É difícil o psiquiatra, o psicólogo, diagnosticar efetivamente aonde aquela criança está situada. Para você ter ideia, eu investigo isso no meu filho. Um beijo para ele, Iven. Um beijo para você, tá me ouvindo? Eu investigo isso no meu filho há 15 anos e ele ainda não tem diagnóstico fechado. E o que a gente viu, Manuela, veja o que a gente está pagando hoje. O que a gente viu há 5, 6 anos atrás foram alguns profissionais de saúde dando esse diagnóstico em uma consulta. Não pode. É impossível. Impossível. O diagnóstico não pode ser dado em uma consulta. Então, estou mostrando uma realidade que gerou um grande problema para os planos de saúde e para os pacientes, né? Qual é a solução para isso? Dentro do meu ponto de vista, é a ANS. É a ANS estabelecer protocolos e deixar bem claro, plano de saúde, você precisa dar cobertura isso para as seguintes situações. Ou seja, ROL. Se a ANS estabelecer claramente isso, e começou a estabelecer na resolução 539, a Manuela não ia precisar de um liminar. Ela não ia precisar, cada vez que estivesse no plano de saúde, brigar para a próxima etapa do tratamento. É assim que eu vejo. Então, eu vejo importância técnica no rol. Sempre defendi que o rol é necessário, ele deve ser uma referência e ele tem que ter exceções. Ponto. O STJ disse isso. E aí, Fernanda, meu posicionamento claro sobre o rol. Estava conversando com o Rodrigo Gardi ontem também, explicando isso. Meu posicionamento sempre foi: o rol, ele tem que ser uma referência, com exceções. Se tiver uma nova tecnologia, uma urgência, uma última alternativa, muitas vezes nos casos oncológicos, né, câncer, o paciente não responde mais a nada e o médico tem que prescrever algo fora da bula, off-label, fora da regra. O rol, ele não pode limitar esse tipo de tratamento excepcional, mas ele precisa ser uma referência. Foi isso que o STJ disse, foi isso que a Câmara disse nesse projeto de lei 2033 e foi isso que o Senado aprovou ontem. Então, quando esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, eu já alertei. Calma, quando saiu a decisão do STJ, eu já alertei. Calma, gente, o que eles estão dizendo, eles estão organizando aqui o debate. Não entendo que estejam dificultando, eles estão facilitando. O STJ está dizendo, o rol é a referência, mas, acaso seja comprovado a eficácia
científica do tratamento, isso é uma responsabilidade mínima que o profissional de saúde tem que ter. Eu estou atento ao que a Manuela falou, olha, como eu vou conseguir laudos de médicos, mas vamos olhar por outro lado. Sem laudo de médico, como haver prescrição? Então, o STJ, a Câmara e o Senado decidiram. O rol é uma referência, mas ele comporta exceções. Certo. E o que muda, então, com a aprovação no Senado? Aprovado no Senado, rapidamente, doutor. O que muda? O Senado ele deixou mais aberto o direito do paciente. O STJ disse o seguinte, olha, ele trouxe uma série de requisitos para o plano ser obrigado a cobrir. O projeto de lei do Senado deixa mais aberto. Basta o paciente aprovar e ter uma comprovação científica do CONITEC, que é a autoridade nacional no Brasil, é o comitê do Ministério da Saúde, ou ter uma comprovação científica de eficácia desse tratamento por uma agência internacional, como o FDA, por exemplo. Corre o risco de aumentar a mensalidade no plano de saúde? Sim. Certamente aumentará a mensalidade, porque o cálculo atuarial do plano vai ser feito com um espectro maior de tratamentos, então eles vão aumentar. Estou ouvindo falar em 15%. E isso muda alguma coisa, a aprovação pelo Senado, muda alguma coisa no SUS, rapidamente? No SUS, aí eu não consigo ter rapidamente, de reflexo essa noção. Mas o que me parece é que o SUS vai ter que revisar a diária, porque senão os pequenos e médios prestadores de serviços, clínicas e hospitais pequenos e médios quebram. Elano, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Tati Cidade, né? Fica aí então, vamos esperar. Desculpe, Tati Repórter, desculpe, são muitos jornais, muitas participações. Fica aí então no aguardo para ver aí o que vai acontecer, se o presidente vai sancionar essa lei. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigado a você, Fernanda. Acabamos? Nossa, mas o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Agora, por isso que o Walter estava aqui histérico para a gente terminar. 8h59. A gente fica por aqui e volta amanhã no Tati Repórter. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Você está na TV Tati Multiplataforma. A seguir, Alto Astral com Patrícia Penteado. Chega de saudade. O Festival Nova Brasil está